Bom, que coisa boa estarmos todos aqui. Estamos começando mais uma edição do canal INAC, o seu espaço para analisar os principais fatos da semana com profundidade, pluralidade e responsabilidade. Eu sou Antônio Carlos e para esse debate recebo convidados com ampla experiência em suas áreas. Estão conosco o doutor Dávio Zarzana, advogado, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, presidente da Comissão de Direito Natural e das Relações Sociais da 116ª subseção da OAB São Paulo e autor de diversas obras jurídicas. Por favor, doutor Dávio, cumprimente o grupo. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao INAC pelo convite e gostaria de cumprimentar todos os colegas e esperamos que hoje seja um debate muito produtivo sobre assuntos de muita importância. Sem dúvida alguma será. E também recebemos aqui, de vez em quando nos cruzamos também, né, doutor Gonçalo Vecina, médico sanitarista, um dos idealizadores do SUS e da Anvisa, professor da USP e uma das maiores referências nacionais em saúde pública. Doutor Gonçalo, por favor. Bom, é um prazer imenso estar novamente aqui com o INAC e estar reunido aqui com as pessoas, os técnicos da bancada, são fantásticos. É um prazer estar aqui com vocês, Antônio Carlos. Que coisa boa. E a doutora Lígia Maura Costa, advogada, professora, conselheira independente e autora do livro Lava Jato, Histórias dos Bastidores da maior investigação anticorrupção do Brasil. Doutora Lígia, por favor, cumprimentando o grupo. Bom, muito boa tarde aos ouvintes, muito boa tarde a todos os integrantes deste painel, muito boa tarde, Antônio Carlos, e agradeço uma vez mais ao INAC pelo convite e pelo prazer de estar aqui conversando sobre assuntos que são temas de tanta importância para o nosso país. Que coisa boa. E chegando a tempo aqui também para o nosso início, que estamos aí num momento conturbado, difícil, o final de ano é um momento mais complicado para todo mundo. Estamos aqui também, então, com o doutor Gustavo Ungaro, que, só para fazer a abordagem correta, é advogado, professor, doutor em Direito pela USP, presidente da Comissão de Direitos Humanos da USP, ex-controlador-geral do município de São Paulo e ex-presidente do CONASSE. Por favor, doutor, cumprimente o grupo também. Muito bom dia, obrigado, Antônio Carlos. É uma satisfação, uma alegria estar aqui com a minha colega, a doutora Lígia Maura, que já estivemos juntos em diversas iniciativas acadêmicas, institucionais, né? Estamos emanados sempre pela OAB, dentre outras instituições que nos reúnem como o INAC, né? Uma honra estar aqui ao lado do Dr. Gonçalo Vecina, que é uma referência, né, para a sociedade brasileira, o Dr. Zarzana também, irmanados também, né, Dr. Zarzana pela OAB, e participando deste importante canal de integridade, de transparência que o INAC propicia graças ao dinamismo a partir do Dr. Roberto Liviano, né, de outras tantas pessoas que fazem o INAC essa instituição de referência. É uma alegria estarmos juntos. Muito obrigado. Que coisa boa, realmente. Né? E nós vamos começar, amigos, falando exatamente sobre as manifestações realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e outras capitais, agora no domingo, dia 14, contra a anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro e contra o chamado PL da dosimetria, o projeto que unifica crimes contra o Estado Democrático de Direito e reduz o tempo para a progressão de pena e pode beneficiar condenados por tentativa de golpe, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E nesta quarta, agora dia 17, o Senado aprovou o PL da dosimetria por 48 votos a 25 e uma abstenção. Todos os 14 senadores do PL votaram a favor e os 9 do PT votaram contra. O texto segue agora para a sanção ou veto do presidente Lula.
Doutor Dávio, esse primeiro ponto já nas suas costas, doutor Dávio. Do ponto de vista jurídico e constitucional, esse projeto representa um risco à responsabilização de crimes contra o Estado democrático de direito e pode, na prática, abrir caminho para a redução de penas de envolvidos nos atos de 8 de janeiro? Bom, vamos começar do começo, né? Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção para a forma pela qual foi noticiado ou foram noticiados os protestos. Pelo seguinte, a mídia disse o seguinte, que em diversas cidades do Brasil foram feitos protestos contra o projeto de lei da dosimetria. E quando houve a especificação do público presente em cada um desses locais, surgiu uma informação que foi um pouco interessante, no meu entender, porque em São Paulo nós tivemos 18 mil, no Rio pouco mais do que isso, em outros locais muito menos pessoas. Eu me recordo de que quando houve uma manifestação pró-Jair Bolsonaro, no dia 7 de setembro, houve ali quase 50 mil pessoas. Mas a mídia, da mesma forma, disse que não havia ninguém, e foi uma manifestação vazia, cerca de 50 mil pessoas, uma manifestação vazia. Mas agora, quando nós temos 18 mil no Rio de Janeiro, 18 mil em São Paulo e outras cidades, também é falado que houve uma manifestação contra o projeto de lei. O que eu quero chamar a atenção com isso? Não é com relação à esquerda ou direita, não é com relação ao número de pessoas que se vai numa manifestação, mas sim com relação à importância do tema sob debate. É isso que precisa ficar claro, porque muitas vezes se fala que o número de manifestantes é o que baliza a importância do tema. E, na verdade, não. Na verdade, é o inverso. É a importância do tema que deve ou não atrair as pessoas para a manifestação. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ponderar. O segundo ponto é com relação à aprovação que foi feita ontem à noite pelo Senado Federal do projeto de lei. Então, uma outra questão que se coloca. Se a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram um projeto de lei, eles estão efetivamente representando a vontade do povo brasileiro, uma vez que o povo brasileiro é representado pela Câmara e os estados representados pelo Senado? Você faz essa pergunta, uma pergunta pertinente. Isso está realmente representando a vontade do povo brasileiro ou quiçá, de metade do povo brasileiro? A próxima questão que se deve trazer à ponderação é a questão do veto, ou da sanção, porque agora vai para o presidente da República. Ele pode sancionar o projeto de lei ou ele pode vetar o projeto de lei. A grande questão também é que, após essa manifestação do presidente, caso seja vetado, não é a palavra final. Isso volta novamente para o Congresso Nacional, para ser novamente reanalisado. Aí você tem um número mínimo de deputados, se eu não me engano, são 257, que vão aprovar ou não essa decisão do presidente. Ou seja, como nós havíamos dito antes do programa começar, que esse é um final de ano cheio de emoções, essas emoções prometem continuar já no começo do próximo ano. Essa questão da dosimetria, como você até falou, ela não vai parar agora, ela vai continuar. Parece que um dos deputados ou um dos senadores, se não me engano, um dos senadores, havia proposto uma alteração no texto do projeto de lei que faria com que o projeto de lei voltasse novamente para a Câmara para restringir os benefícios das reduções de pena, não para outros crimes, mas de outras pessoas, mas que essa redução de pena fosse somente para os envolvidos no 8 de janeiro de 2023. Então, parece que essa questão ainda não está finalizada, mesmo com a aprovação da Câmara e do Senado. Mesmo que normalmente se aguarde agora a sanção presidencial ou o veto presidencial. Parece que é possível ainda haver uma rediscussão na Câmara dos Deputados sobre a limitação dos efeitos do PL apenas para as pessoas que estavam envolvidas no 8 de janeiro. Então fica por último a pergunta. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram o PL. A pergunta é,
Eles estão efetivamente representando a sociedade brasileira? É uma pergunta que fica no ar. E é uma boa pergunta e que não tem jeito de não me levar, doutor Lago, a uma coisa que sempre abordamos, que é uma frase famosa de Ulisses Guimarães, que lá atrás, ele que conhecia profundamente a nossa política, falou assim: se você acha ruim o atual Congresso, espere até ver o próximo. Né? E nós temos que ver como que essa triste máxima vem se comportando com todo o respeito que nos merecem os parlamentares, né? Mas que essa é uma máxima a ser considerada nessa sua pergunta, com certeza é. E aí, nós passamos para o segundo item da nossa conversa de hoje, que é o seguinte: na última semana de trabalhos legislativos, antes do recesso, deputados e senadores pressionam o governo pela liberação imediata das emendas de orçamento de 2025. Até agora, amigos, foram empenhados 77% dos 50 bilhões previstos, com pagamento efetivo de 54%, restando ainda 11 bilhões e meio a liberar, em um contexto de forte insatisfação parlamentar e de aumento expressivo do uso das emendas, como no caso do Ministério do Esporte, cujo orçamento para 2026 deve subir 63%, de 1,1 bilhão para 1,8 bilhão, após o relator setorial, Vicentinho Júnior, atender o total ou parcialmente a bagatela de 374 emendas. Paralelamente, o tema ganha contornos ainda mais sensíveis, com a expectativa de que o Supremo Tribunal Federal julgue no início de 2026 o primeiro caso de corrupção envolvendo o chamado orçamento secreto, que tem como réus os deputados Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa, acusados pelo Ministério Público Federal de cobrar uma taxa de retorno de 25% de prefeitos beneficiados por emendas, colocando o Congresso Nacional sob intenso escrutínio público quanto à transparência e ao uso dos recursos públicos. Doutora Lígia, o modelo atual de emendas parlamentares se tornou um instrumento legítimo de articulação política ou hoje representa um risco estrutural à transparência, ao controle do gasto público e à própria democracia? Essa é a sua pergunta. É uma pergunta que vale $1 milhão, digamos assim. Eu diria que o tema das... Reservados os 25% de praxe, por favor. Exatamente, exatamente. Eu acho que o tema das emendas parlamentares não é a primeira vez que estamos discutindo o tema, não é a primeira vez que discutimos este tema no canal do INAC, inclusive, e é um dos pontos mais sensíveis, e eu diria até mais críticos, da governança pública hoje no Brasil. As emendas deveriam funcionar como um instrumento que, na minha opinião, deveria ser legítimo de participação do Poder Legislativo na definição do que seriam, né, as prioridades orçamentárias. Mas o que se transformaram essas emendas? Elas se transformaram, na verdade, nos últimos anos, num sistema, num mecanismo, num instrumento de redistribuição de poder que desequilibra totalmente a arquitetura que foi prevista na nossa Constituição Federal e que é a base da nossa democracia. O crescimento das emendas, na minha visão, ela desloca o centro decisório do orçamento público. E aí o que a gente vê? A gente começa a ver recursos, como você acabou de mencionar, né, essa destinação ao esporte, embora eu entenda perfeitamente que o esporte mereça, sim, bastante recursos, mas há outras áreas que são mais prioritárias, como a saúde, educação e infraestrutura de base, como esgoto e tudo mais. Ou seja, esses recursos passam a ser alocados não a partir de um diagnóstico técnico ou de uma política pública estruturada, mas de acordo
com interesses políticos localizados, que foi exatamente isso que você acabou de mencionar em relação ao esporte. E que muitas vezes esses interesses estão totalmente desconectados das reais necessidades da sociedade brasileira. E com esse processo, o que a gente tem com esse orçamento? Nós temos o enfraquecimento das políticas nacionais de saúde, falando aqui em nome um pouco do doutor Vecina, da educação, da infraestrutura, da própria assistência social, e o executivo ele acaba não podendo mais planejar políticas públicas de longo prazo. O orçamento ele deixa de ser um instrumento de política pública e passa a ser uma moeda de troca política. Não poderia ser pior. Quando nós temos uma moeda de troca política, o que nós temos? Nós temos riscos institucionais. Quais seriam eles? Primeiro, clientelismo, captura política do Estado, desvios de finalidade e, por fim, mas não por último, corrupção, que é o que eu espero que o Supremo julgue e condene essa ação que será objeto de análise no próximo ano. Sim, precisamos voltar a condenar práticas corruptas no Brasil. A impunidade com a corrupção precisa parar. Além disso, né, voltando às emendas, os casos recentes acabam mostrando que há muitas distorções e que este modelo que acabou sendo consolidado, ele precisa ser revisto, mas ele precisa ser revisto urgentemente. Não podemos mais continuar como está. Não há limites claros, não há critérios técnicos, não há transparência, ou seja, o que aconteceu, não há nem mesmo responsabilização. Então, o que aconteceu? Nós estamos com um sistema de poder orçamentário que não tem o menor controle democrático. Então, como é que a gente fala de Estado Democrático de Direito se nem isso nós temos dentro do nosso país? E aí, eu acho que para terminar, porque eu acho que eu já falei demais, orçamento sem transparência, orçamento que é opaco, não é política pública, é simplesmente poder sem controle. Estamos diante de situações bastante sérias que vão precisar ser, assim, de fato, ser estudadas tanto pelo Congresso, mas principalmente pela sociedade que elege o Congresso. Né? Tem que ter essa visão de consequência do que vai ser feito. E, de fato, nós estamos diante de situações bastante delicadas que, se não tomar-se as devidas providências, nós vamos enfrentar problemas graves, bastante graves, né? com essa manipulação do orçamento público dessa forma. A senhora tem toda a razão na sua abordagem, doutora Lígia. E aí eu passo para uma outra pauta, um outro item da pauta, mas todos eles com a sua relevância. Com a chegada de 2026, trabalhadores que estão próximos da aposentadoria, e aí nós estamos falando sobre a Previdência, precisam redobrar a atenção às regras da Previdência, já que a reforma aprovada em 2019 prevê ajustes progressivos ano a ano, né? E, pela regra geral, mulheres só podem se aposentar aos 62 anos de idade, com no mínimo 15 anos de contribuição, enquanto homens precisam ter 65 anos e ao menos 20 anos de recolhimento. O doutor Dávio, para quem já estava no mercado de trabalho, é a pergunta, doutor, antes da reforma e pretende se aposentar nos próximos anos, o que muda especificamente em 2026 das regras de transição e quais são os principais cuidados que esses trabalhadores precisam ter desde já para não perder direitos ou adiar a aposentadoria? Doutor Dávio, por favor. Então, vamos lá. Então, nós sabemos que houve a Emenda Constitucional 103 de 2019, que trouxe a chamada reforma da Previdência, a última reforma da Previdência. E essa reforma, ela trouxe um formato de aposentadoria, que eu poderia chamar de uma aposentadoria híbrida, que leva em consideração não só o tempo de contribuição, como a idade, ao mesmo tempo.
Então, como o doutor Antônio bem disse, então, em 2019 ficou estabelecido que os homens se aposentariam com 65 anos e as mulheres com 62. Mas haviam diversos segurados que já estavam na beira da aposentadoria. Então, para que não se perdessem direitos fundamentais da pessoa humana e dos segurados, por culpa do advento dessa emenda constitucional, então foram estabelecidas 5 regras de transição para esses segurados que já contribuíam para a Previdência. E 2 dessas regras de transição, elas são atualizadas ano a ano, né? Os requisitos são atualizados ano a ano. Então, para o que interessa para nós, também para não tomarmos muito tempo devido aos demais assuntos da pauta de hoje, é que para o ano de 2026, há 2 regras que nós precisamos ficar atentos, tá? Sobre 2 regras precisamos ficar atentos. A primeira é a regra da transição pelo sistema de pontos que nós chamamos. O que nós precisamos para essa regra? A mulher precisa ter no mínimo 30 anos de contribuição e ela tem uma pontuação que vai atingir 93 pontos com a somatória desses 30 anos de contribuição no mínimo com a idade dela. Então, somando 30 anos de contribuição mais a idade dela, ela tem que atingir no mínimo 93 pontos. E o homem, ele tem que ter 35 anos de contribuição. Agora, em 2026, ele tem que atingir 103 pontos, somando a idade com o tempo de contribuição de 35 anos. Então, se ele atingir 103 pontos, ele já pode se aposentar. E a outra regra é a da idade mínima progressiva. Então, para esse ano de 2026, as mulheres elas têm que ter 59 anos e 6 meses de idade. E os homens, agora, para esse ano que se inicia, eles têm que ter 64 anos e 6 meses de idade. O que é interessante para nós sabermos, até por uma cautela futura, é que essa questão da progressividade da idade, ela vai parar para os homens em 2027, quando vai se atingir o limite de 65 anos. A partir de 2027, não tem mais essa regra de transição da idade mínima progressiva para os homens, porque passa-se apenas 65 anos de idade. E para as mulheres, essa idade mínima progressiva vai até 2031, quando finalmente esse de 6 em 6 meses por ano vai atingir os 62 anos, tá certo? E, por fim, eu havia falado da transição, da regra de transição do sistema de pontos. O que nós temos que saber também é que em 2028 vai ser atingido o limite de 105 pontos para os homens. E apenas em 2033 que vai ser atingido o limite de pontos para as mulheres, que é o limite de 100 pontos para as mulheres. De forma que ainda há bastante tempo para a vigência das regras de transição do sistema de pontos, especificamente. Então, o segurado e a segurada devem procurar manter as suas contribuições em dia e, se possível for, elevar o valor dessas contribuições para que o cálculo da sua aposentadoria atinja a melhor média possível e, assim, o valor da sua renda mensal seja o melhor possível, enfim, possa se aposentar com a maior dignidade e tenha um bom planejamento que somente é feito se o segurado e a segurada procurarem um especialista nessa área. Portanto, é isto. Para a gente se aposentar dignamente, é necessário estar de olho nas regras de transição, no dia a dia das suas contribuições previdenciárias e estando sempre com o amparo e o apoio de um especialista na área. É isso. Temos aí regras que as pessoas têm que se atentar bastante a elas, como bem o senhor colocou, doutor Davi, porque elas são fundamentais para nortear a ação de cada um, para nortear os rumos que cada um quer tomar nas suas deliberações. Vamos ter aí também momentos fortes nesse setor. E, por falar em momentos fortes, o primeiro comentário, que não posso deixar de comentar, e agradecer a todos e cumprimentar a todos pela administração do tempo. De tal forma, todos estão administrando o tempo também, que estamos aí com até uma margem para poder discutir um pouco mais alguns dos assuntos que nós estamos abordando. Nós temos aí, nesse quarto bloco agora, onde nós vamos
procurar o doutor que vai fazer essa observação, vai ser o doutor Gustavo, que é o seguinte: a segurança pública passou a ser apontada por 16% dos brasileiros, doutor Gustavo, como o principal problema do país. E, segundo a pesquisa mais recente do Datafolha, ficando atrás apenas da saúde, considerada o maior gargalo nacional por 20% da população, e ultrapassando a economia, que agora aparece como a principal preocupação para 11% dos entrevistados. Um dado que revela a crescente sensação de insegurança e a percepção de que a violência e o crime impactam diretamente o cotidiano das pessoas. Isso realmente está bastante claro, isso está bastante... Todos percebemos isso no nosso dia a dia. Doutor Gustavo, como a segurança pública supera a economia como principal... Quando a segurança pública supera a economia como principal problema para uma parcela significativa da população, o que esse dado revela sobre a realidade social do país e quais caminhos o poder público precisa priorizar para enfrentar essa percepção e, principalmente, a violência de forma efetiva e sustentável? Essa é a grande questão, doutor Gustavo. Gostaríamos de ouvi-lo. De fato, essa é uma questão que tira o sono, né, de muitas pessoas, porque a insegurança e a violência, elas atuam e produzem impactos negativos em diversos aspectos, né, desde a pessoa que perde o seu celular, né, num roubo ou num furto, né, numa situação cotidiana, até a situação que preocupa do ponto de vista também institucional, que é o fato de que hoje percebemos uma infiltração do crime organizado, inclusive no aparato estatal, nas contratações públicas, nas situações de lavagem de dinheiro, né? Então, desde as situações pontuais que afetam, né, o cidadão no seu cotidiano, até esse extremo, né, de contaminação do Estado brasileiro, né, pela infiltração criminosa, é imprescindível que haja um enfrentamento adequado, né, dessas diversas situações, tanto por um policiamento ostensivo, né, que ajude na prevenção, que colabore para uma sensação de segurança, e nós sabemos que também para isso não é apenas a presença policial, mas sim a presença do Estado como um todo, da sociedade organizada, das vias públicas limpas, iluminadas, né, trafegáveis, né, de uma percepção também de que o Estado está presente, né, garantindo saúde, garantindo educação, sem deixar territórios sob o jugo da criminalidade, para que não se estabeleçam, inclusive, tribunais do crime, né, que é o que nós temos visto em algumas situações extremas também, né, quando o crime organizado assume a gestão territorial de porções em que vivem muitas pessoas, né? Então, é preciso que isso não tenha espaço para acontecer, né? Daí a necessidade de todo o sistema de justiça também se fazer presente. Eu me recordo de uma iniciativa aqui do Estado de São Paulo, criada ao tempo do governador Mário Covas, que foi o Centro de Integração da Cidadania, né, que era levar à justiça os serviços sociais, né, a documentação, a atender às necessidades da população, tanto por meio de poupa-tempos, né, que são, então, esses serviços integrados disponíveis para a população, como através dos SICs presentes, né, nas periferias, nas comunidades mais distantes, para garantir essa atuação do Estado, né, para que as situações problemáticas possam sempre ser resolvidas, né, de uma forma harmônica, organizada, pacífica, né, e não dando espaço, então, para a criminalidade organizada. E nesse enfrentamento, é importante que se perceba também que não é possível que se dê um cheque em branco para o arbítrio, né, para o abuso das forças estatais que detêm o monopólio, né, do uso de armamentos, né,
da força física. Então, é preciso, né, que a polícia sempre atue de forma correta, dentro da legalidade, que atue também de forma adequada, né, tanto as corregedorias como as ouvidorias, né? A ouvidoria da Polícia de São Paulo é uma referência porque tem independência, tem previsão em lei. Então, esse sistema, né, ele precisa funcionar adequadamente, porque quando há também uma violação por parte de quem tem a obrigação de zelar pela lei, isso acaba sendo também, além de uma grande injustiça e uma ilegalidade, acaba também fomentando, né, a multiplicação das situações indevidas, né, porque quem deve dar o exemplo não pode subvertê-lo, né, não pode agir de forma a suprimir uma vida arbitrariamente, a provocar uma situação, né, de sofrimento a quem quer que seja. Então, as forças estatais, as polícias, elas precisam sempre dar o exemplo, e por isso que há que se conciliar, né, o enfrentamento da violência com uma política de segurança pública respeitadora da legalidade, garantidora dos direitos humanos e que faça valer a ordem, né, em todos os espaços públicos, não permitindo que o crime organizado tome pedaços da sociedade para si e também não tome pedaços do Estado, né, para si. Na capital, aqui de São Paulo, nós vimos uma situação gravíssima, né? Um dos maiores contratos do município, que é o de transporte coletivo, a maior empresa transportadora de pessoas da capital, né, foi pega numa operação do Ministério Público com a polícia, lavando dinheiro para o crime organizado. Precisou sofrer intervenção e agora o contrato foi rompido, né? A prefeitura foi obrigada, então, a romper o contrato com essa que era a maior empresa de transporte coletivo da cidade, porque, além de estar recebendo um valor elevadíssimo, né, de todos os contribuintes, são bilhões de reais anualmente que são transferidos, né, do orçamento do município de São Paulo para as empresas de transporte. Além disso, ela estava lavando o dinheiro do crime organizado, e isso foi constatado nessa importante investigação. Então, são situações que mostram, né, a importância dessa atuação integrada, né? Por isso também a relevância da proposta, né, que o professor Ricardo Lewandowski, né, foi meu professor de Teoria do Estado na USP, e que hoje é o ministro da Justiça, juntamente com o doutor Mário Sarrubo, que é o secretário nacional de Segurança e foi chefe do Ministério Público de São Paulo, estão propondo ao Congresso Nacional, né, para uma maior organização e integração da atuação de todo esse Sistema Nacional de Segurança Pública, para que a sociedade brasileira passe a ter, além do SUS, que é a referência na saúde, que o Dr. Gonzalo Vecina é uma das referências também éticas e sempre valorizadas, né, no nosso país, que tenhamos, além do SUS, também o SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública, com essa integração, com compartilhamento de dados, com o uso maior da inteligência, né, e de investigações que possam desarticular, né, a criminalidade, não deixar espaço para que essas situações de violência possam, então, continuar prejudicando a todos e haja uma redução dos indicadores que hoje infernizam, né, a vida dos brasileiros, conforme a pesquisa, Antônio Carlos, que você trouxe aqui para a nossa reflexão, né? Então, eu quero chamar a atenção para alguns elementos, que foram esses que eu rapidamente aqui mencionei, mas é claro que esse debate ele envolve diversas outras questões, né, um conjunto grande de políticas públicas, de dados que precisam ser analisados, né, de atuação integrada, não só das forças policiais, mas das demais áreas de atuação do Estado e com a participação sempre da sociedade, né, de forma transparente. Doutor Gustavo, não tenho como não mencionar que as estruturas, sabe, por um acaso estamos à frente de uma confederação das carreiras de atividades típicas do Estado, onde diversos setores da segurança pública estão abrigados também, e temos conversado, temos tentado fazer uma articulação de várias entidades, não só da nossa confederação, de todas as confederações, como todos os setores, para fazer um grande encaminhamento, um grupo de trabalho. Tá? Nós temos, com o objetivo seguinte, nós temos políticas
de segurança pública hoje, defendidas pela esquerda, defendidas pela direita, defendidas pelos outros. Nós pensamos que as estruturas de Estado devem apresentar e têm a condição de apresentar uma proposta rigorosamente técnica, independentemente de qualquer viés ideológico, de qualquer viés político, uma proposta técnica. E eu quero deixar também aqui registrada essa colocação para o senhor, e estamos aí à disposição para as conversações que se fizerem necessárias em qualquer momento. Tá? Eu acho que esse é um encaminhamento muito necessário. As estruturas de Estado fazerem uma proposta rigorosamente técnica desse enfrentamento. Eu também acho que esse precisa ser o ponto de busca da convergência, né, para que se tenha, a partir dos bons exemplos, né, que a governança pública nos apresenta nessa área da segurança, nós temos percebido, né, que as iniciativas de integração, de compartilhamento de dados, né, de envolver as instituições que têm competências que muitas vezes são complementares, né, que demandam essa interação, né? E aí as iniciativas práticas que o nosso país adotou, como, por exemplo, a INCLA, né, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, assim como esse modelo de forças-tarefas, né, de articulação dos órgãos de controle interno, com controle externo, com as forças de investigação no âmbito do Ministério Público, das polícias, né, permitem, né, uma atuação muito mais efetiva, muito mais ampla. E foi o que a minha experiência concreta, né, Antônio Carlos, você mencionou que eu fui controlador-geral do município de São Paulo, e quando nós fizemos ações conjuntas com o Ministério Público, nós conseguimos maior êxito, né, no enfrentamento, por exemplo, da máfia das creches, né, no enfrentamento das situações ligadas à corrupção praticada pelas empreiteiras, né, que tinham sido identificadas essas situações na Operação Lava Jato e tiveram consequência no município de São Paulo, né, houve aplicação de sanção contra essas companhias que desviaram da sua finalidade e corromperam agentes públicos. Então, essas situações foram sancionadas, assim como no âmbito estadual, né, fui corregedor do Estado de São Paulo também, e uma das operações que nós fizemos muito exitosa em relação à máfia dos fiscais estaduais, né, delegacias regionais tributárias que estavam capturadas por interesses escusos, e numa ação conjunta entre a Corregedoria do Estado e o Ministério Público Estadual, foi possível também afastar, depois demitir, né, e responsabilizar criminalmente na sequência, os fiscais que estavam corrompidos, né, e deixando de atuar pela arrecadação de impostos e passando, então, a enriquecer ilicitamente em custa do prejuízo ao erário. Então, essas situações indevidas, né, elas precisam ser sempre enfrentadas com inteligência, com integração da atuação dos órgãos competentes. Não só essas situações são isoladas, como também no universo da estrutura de Estado, elas são muito pequenas, mas acabam tendo uma grande repercussão. A estrutura de Estado como um todo, e eu vim da iniciativa privada para o Estado, e eu passei a ser um admirador e crítico também da estrutura de Estado, mas principalmente um admirador, porque qual não foi a minha surpresa ao ver que a estrutura funciona. Mas vamos lá. Dentro ainda deste contexto da segurança, nós temos que passar para um item aqui que eu vou pedir a participação, sem dúvida, da doutora Lígia. Tá? Que, assim, 3 feminicídios foram registrados em Curitiba entre a noite de sexta-feira e a madrugada de domingo, segundo a Polícia Civil do Paraná. Todos praticados por ex-companheiros das vítimas, que foram presos. Tá? No sábado, Odara Vitor Moreira, de 28 anos, assistente técnica de sindicato, foi morta e a facadas dentro do apartamento onde morava, no bairro Água Verde, na noite de sexta, na Água Verde. E na noite de sexta-feira, Priscila França, de 42 anos, foi assassinada pelo companheiro
no bairro Jardim das Américas. Crime cometido na frente do filho de 8 anos. E já na madrugada de domingo, Vanessa Matias da Silva, de 41 anos, foi morta a facadas dentro de uma barbearia no bairro Sítio Cercado. E o suspeito se apresentou à delegacia e permanece preso. Os casos reforçam um cenário alarmante no Paraná, mas que já soma 71 feminicídios em 2025, até 14 de dezembro, né? Aproximando-se do total de 109 registros em todo o ano de 2024, apesar da legislação brasileira prever pena de 20 a 40 anos de reclusão para o crime, doutora. Doutora Lígia, quando casos como os de Odara, Priscila, Vanessa, ou aquele que ficou famoso da pessoa, a moça sendo arrastada por quase 1 quilômetro debaixo de um carro, né? Que foi um caso também bastante conhecido, bastante comentado, né? E se repetem em tão curto intervalo de tempo, o que isso revela sobre as falhas na prevenção da violência contra a mulher e quais as medidas o poder público e a sociedade precisam adotar para que essas histórias, evitar que essas histórias continuem se repetindo, doutor Lídia. Por favor, a sua abordagem. Bom, excelente pergunta e extremamente sério este tema. Eu diria que isso é uma tragédia estrutural e persistente no Brasil pelos números, né, que foram acabados de ser mencionados. E o que é interessante, né, não se trata de um episódio isolado ou de crimes passionais, muito pelo contrário, mas sim, tudo demonstra que é uma cadeia contínua de falha de prevenção, de identificação de risco, da proteção das vítimas e, por fim, da resposta estatal. Onde está o Estado? Na maior parte dos casos, os sinais eles estavam presentes antes do desfecho fatal. Mas o que aconteceu? Ou esses sinais foram totalmente ignorados, ou eles foram subestimados. Você mencionou muito bem a Lei Maria da Penha. Sim, o país dispõe de um arcabouço legal bastante avançado para combater esses casos. Ou seja, existe uma tipificação específica de feminicídio, mas aí qual é o problema que nós enfrentamos? Nós temos uma dificuldade imensa de implementação efetiva das normas que existem hoje. Há uma distância fenomenal entre a lei e a realidade concreta dessas mulheres em situação de violência. Então, isso é extremamente relevante. É verdade que medidas protetivas são, sim, concedidas pelo Poder Judiciário, mas muitas vezes, ou na maior parte das vezes, essas medidas não são fiscalizadas. Ou seja, o seu resultado é apenas no papel. Denúncias, elas são registradas? Obviamente que essas denúncias são registradas, mas quem acompanha? Quem avalia a adequação de risco de interrogação? Não existe. Ou seja, nós temos o quê? A proteção existe sim no papel, mas ela falha absurdamente na prática. Então, nós temos um problema, na minha visão, muito grave também de fragmentação institucional, que já foi mencionado anteriormente pelos meus colegas nesta data de hoje em outros temas. Falta coordenação entre o Judiciário, entre o Ministério Público, entre as polícias, entre os serviços de saúde, os serviços de assistência social. Precisa ser coordenado, o Estado precisa atuar conjuntamente, também em casos de feminicídio. Falta uma estrutura a essas mulheres de acolhimento, faltam abrigos seguros, faltam equipes treinadas e capacitadas para poderem dar um acompanhamento contínuo a essas vítimas. Sem essa integração, o que acontece? O Estado acaba reagindo tarde, e quando o Estado reage tarde, ele reage mal.
Então, o que nós temos? Nós temos um nível de violência que já escalou para o pior desfecho possível, que é a morte das vítimas. E agora eu entro num tema que me é muito caro, que é a educação. A educação é um eixo central dessa falha. Sem políticas educacionais que sejam consistentes, sem uma educação básica que mostre a desigualdade de gênero, que mostre o machismo estrutural, que deixe de naturalizar a violência, esse ciclo vai continuar se perpetuando. A educação é fundamental. Então, a ausência de educação nessas relações que trariam a base de respeito, que trariam a igualdade, que trariam uma resolução não violenta de conflitos, acaba também comprometendo uma estratégia de longo prazo. Lembrando que, ainda mais vindo, né, de alguém que trabalha com educação, a educação não é acessória, ela é a prevenção primária. Feminicídio não é um problema privado, não é um desvio individual e nem pode ser tratado como uma fatalidade. O que é, então, o feminicídio? É um indicador. É um indicador do quê? De falha institucional, de falha do Estado brasileiro, que envolve justiça, que envolve segurança e que envolve políticas sociais e de educação. Então, eu acho que o feminicídio nada mais é, ou ele é muito, né? Ele é uma prova de que a educação falhou, é uma prova de que a prevenção falhou antes da violência acabar matando a vítima. Doutora Lígia, a senhora que atua na educação, fez uma abordagem muito adequada, eu não tenho como não comentar o seguinte: eu sou de uma geração que cresceu lá atrás, né, ouvindo que o Brasil seria o país do futuro, seria um gigante, o Brasil seria... Era esse o ânimos que o Brasil vivia na minha adolescência, E até que parece que chegou uma ordem de algum setor, falou assim, não, o Brasil vai ser apenas celeiro do mundo, exportador de commodities. Não precisa e não deve desenvolver educação, ciência e tecnologia. E começou... Eu estudei num colégio em São Paulo que era uma referência internacional, Caetano de Campos, desapareceu, sabe? Quiseram demolir o prédio para fazer uma estação do metrô. Nós fomos para as ruas para não deixar transformar aquele magnífico prédio numa estação do metrô. Então, temos hoje ainda uma excelente educação, mas nós tínhamos uma base de educação fantástica. Nós tínhamos no estado de São Paulo um parque industrial que era referência mundial. Desapareceu esse parque industrial, né? E desapareceu a nossa desenvolvimento tecnológico e uma grande maioria dos jovens estudantes das suas pós-graduações recebem bolsas para desenvolver lá fora as novas tecnologias para desenvolver lá fora. E aí eu vou falar com o doutor Gonzalo Vecina, viu? Porque já entra numa outra tese de desenvolvimento, inclusive, de tecnologia. Doutor Gonzalo, até já transmiti os cumprimentos de setores da farmacologia ao senhor, mas já querendo fazer o seguinte, uma notícia importante na área da saúde é que um estudo recém-publicado na revista The Lancet Regional Health, né, Américas, aponta que a vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan, parabéns às nossas estruturas de tecnologia que resistem bravamente, doutor Gonzalo, é capaz de reduzir significativamente a replicação do vírus, mesmo nos chamados breakout cases, quando a infecção ocorre apesar da vacinação. E o que pode resultar, segundo os pesquisadores, em sintomas mais leves e menor risco de complicações para os pacientes do ponto de vista de saúde pública. A redução da carga viral também é considerada estratégica, já que diminui a chance de transmissão do vírus para os mosquitos, contribuindo para o controle de surtos e
epidemias em larga escala. Doutor Gonzalo, qual é o impacto prático dessa descoberta para a proteção individual e quanto o controle coletivo da dengue e de que forma esses resultados reforçam a importância da vacinação como ferramenta central da saúde pública do Brasil? Essa é a terceira vacina que é produzida contra a dengue. A primeira vacina foi a vacina da Sanofi, mas a vacina da Sanofi tinha um problema que as pessoas que já tinham tido dengue, ao terem, após vacinado, entrado em contato de novo com o vírus, elas podiam existir casos de uma reação muito grave por causa da vacina. Então, a vacina da Sanofi foi abandonada. A segunda vacina foi a vacina da Takeda, que foi lançada o ano passado. É uma vacina muito poderosa também, ela tem números muito semelhantes às vacinas do Butantan, mas ela é uma vacina de 2 doses e ela custa em torno de R$ 800 por dose. Então aí veio a vacina do Butantan, uma vacina de dose única, e ela reduz a probabilidade de morte em 85% dos casos, e ela consegue evitar a doença em 73% dos vacinados. Mas o mais importante é ela evitar a doença aguda, grave, naqueles que se vacinarem em 85% dos casos. Você tem a doença, mas a doença é muito amena, não é uma doença grave. Então, a vacina do Butantan, ela deverá se firmar nos próximos anos como o melhor imunizante contra a dengue, que é uma doença que está avançando em todas as áreas tropicais do mundo, e as áreas tropicais estão crescendo também, dada a nossa incapacidade em controlar o clima. Então, hoje nós temos o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, já domiciliado em praticamente todo o Mediterrâneo, no sul dos Estados Unidos, em grande parte da Ásia e aqui na América, praticamente em todos os países da América. Então, infelizmente, a dengue é uma doença que deverá se espalhar por todos esses locais onde eu já tenho a presença do Aedes aegypti. Então, esse vai ser um desastre mundial. E o Brasil está oferecendo agora uma nova arma, que é a vacina. Lógico que essa arma, nós não temos capacidade para produzir vacina suficiente para o mundo todo, por isso o Butantan já tomou a providência de oferecê-la para um laboratório chinês, que terá a capacidade de produção de algo em torno de 300 milhões de doses nos próximos anos, enquanto o Butantan tem uma capacidade de produção de 100 milhões de doses da vacina ano. E nós temos que também pensar na possibilidade de transferir a tecnologia, por exemplo, para países que tenham condição de fabricar a vacina, como é o caso da Argentina, pelo número de habitantes que a Argentina tem e que estão sujeitos também à possibilidade de ter uma doença que tem uma letalidade baixa, mas tem uma letalidade importante, que é o caso da dengue, né? Então, nós estamos vivendo uma esperança de um mundo um pouco melhor. Lembrando que em 2024, nós tivemos quase 6 mil mortes no Brasil por dengue e cerca de 6 milhões de casos, por causa dessa questão do aumento da temperatura, uma vez que em 2023 para trás, na média, nós tínhamos algo em torno de 1,5 milhão de casos e 1.000 a 1.500 mortes. Este ano de 2025, que foi um ano um pouco mais frio, nós devemos fechar o ano com 2 milhões de casos de dengue e algo em torno
de 1.800, 1.900 mortes. Vamos ver o que vai acontecer em 2026, né? Se for um ano muito quente, o número de casos deverá subir. Mas nós estamos também criando outras alternativas de combater a pandemia, como é o caso do bolbito, né? Um mosquito infectado com uma bactéria, a bactéria chama-se Wolbachia, que leva o mosquito a não ser capaz de transmitir o vírus da dengue. Então, temos boas notícias e espero que 2026, do ponto de vista da distribuição da dengue, seja um ano menos letal do que foi 2025 e 2024. Uma abordagem bastante adequada, ampla, essa que o senhor faz, doutor Gonzalo Vicena. E realmente nós temos que dar atenção, inclusive, volto a dizer, ao Parque Tecnológico Brasileiro, do Estado de São Paulo também, o Instituto Butantan e tantos outros. A gente é convidado com frequência a acompanhar algumas coisas lá, e ver que temos que lutar pela preservação dessas estruturas e o fortalecimento dessas estruturas. Então, com isso, amigos, eu quero dizer, primeiro, cumprimentar mais uma vez e agradecer a todos pela administração do tempo, e dentro disso, por favor, 1 minuto rigoroso para cada um se despedir do grupo, do grupo de hoje. Por favor. Doutor Dávio. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite feito pelo INAC, e apenas gostaria de acrescentar que foi pautado o tema 1209 do STF, dos vigilantes, para fevereiro do ano que vem. É um tema que vai ser um marco no direito previdenciário. Então vamos aguardar para que seja feita justiça e não seja afastada a aposentadoria especial dos vigilantes em fevereiro de 2026, de muitíssima importância. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Que coisa boa a sua abordagem. Doutor Gustavo, por favor, o senhor também cumprimentando a todos e o seu minutinho de mensagem final. Agradeço também a possibilidade de participação, de ouvir os colegas que compuseram aqui essa mesa virtual de hoje, sempre com temas relevantes. Quero dizer que gostei muito de ouvir as críticas da professora Lígia Maura ao problema das emendas parlamentares, né, que estão desvirtuando o orçamento público no nosso país em todos os âmbitos. Então, é importante que a sociedade brasileira reflita sobre isso. Gostei muito também de ter sido pautada a questão da impunidade, né, em face das pessoas que tentaram derrubar a democracia no nosso país. Então, é um processo judicial importante, né, para a democracia. Todos os advogados têm um compromisso com o Estado democrático de direito, né? Nós precisamos ser, no cotidiano, defensores, né, desse sistema que a todos beneficia e que está apregoado pela nossa Constituição. Então, parabéns por mais este programa ao INAC. Que coisa boa. Por favor, doutor Vicena, a sua rápida também se despedindo do público. Bom, foi um prazer estar aqui e discutir um assunto tão importante quanto esse da dengue, ao lado também de discutir a importância que tem de manter o país como um país democrático e tentar fazer com que essa lei da anistia e outras bobagens que o Congresso está propondo sejam condenadas. Temos aí momentos fortes pela frente, como já foi dito mais de uma vez aqui, emoções não nos faltarão. Doutora Lígia, por gentileza, a sua mensagem final para todos. Bom, antes de mais nada, foi um prazer compartilhar esse painel com vocês. Aprendi muito com os meus colegas, como sempre, então é por isso que eu gosto muito. E a minha mensagem final é fazer referência à Conferência da ONU, que está acontecendo agora em Doha, no Catar, a Conferência da ONU, a COSP 11, né, a Conferência dos Estados Partes da Convenção contra a Corrupção, que acontece num momento crítico para a democracia global. É um cenário de retrocesso no combate à corrupção, onde há uma captura do Estado e uma perda de confiança. Então, eu espero, né, que a COSP ela consiga prosperar, não apenas com uma retórica diplomática, mas que ela consiga, de fato, trazer
com as decisões dos países, dos governos que estão participando, uma pressão real por maior transparência, por maior integridade e por maior responsabilização no combate à corrupção. Então, é essa a minha fala final e aproveito a desejar boas festas a todos, um ótimo Natal e um excelente 2026. Que coisa boa, amigos, a cada um dos participantes e a você, ouvinte, a você que está acompanhando pelas redes sociais. Né? Puxa vida, e o canal INAC volta na próxima edição com muito mais informação e análise. E excelente Natal a todos vocês, que tenhamos um ótimo final de ano também.